Oi, alunos, tudo bem? Nós estamos aqui no Laboratório de Anatomia da Unicentro e nós vamos estudar então os ossos, os músculos e algumas articulações. Então aqui nós temos o esqueleto humano, né? Ele é composto por 206 ossos e nós vamos estudar alguns desses ossos hoje. Então aqui nós temos o crânio, composto por 8 ossos, os ossos da face, que são 14 ossos, já estudaremos eles individualmente. Aí, então, essa é a constituição da cabeça óssea, né? São os ossos do crânio e os ossos da face que compõem a cabeça óssea. Aí, em seguida, nós temos os ossos que são considerados os ossos do pescoço, né? Que são as primeiras vértebras cervicais. Importante destacar também, nos ossos do pescoço, o osso hioide, que ele tem uma particularidade em relação aos demais ossos. Todos os ossos do nosso corpo eles se articulam entre si, com exceção do hioide. O hioide é um osso que ele fica na região do pescoço e nele se inserem muitos músculos importantes para deglutição, né? Então, quando nós vamos deglutir algum alimento, esse osso ele tem a responsabilidade de nele serem inseridos vários músculos, e esses músculos conseguem puxar, né, as estruturas da laringe e da faringe na hora da deglutição. Anteriormente, nós temos então os ossos do tórax, né? O que compõe os ossos do tórax? Nós temos um osso que se chama externo, que é esse osso do meio aqui. Essa pontinha aqui se chama apêndice xifoide. E aí nós temos as costelas. Então nós temos 12 pares de costelas, né? Então dá para contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares. E ainda temos aqui 2 pares, aqui, 1, 2, que são consideradas costelas flutuantes. Por que elas são flutuantes? Porque elas não se encaixam lá no externo. Então, essa particularidade. São 12 pares, 10 pares se articulam com o externo e 2 pares são considerados costelas flutuantes. Ainda compondo o tórax, nós temos a continuação das vértebras, que também são ossos do tórax. Então, nós vamos ter 24 vértebras, né? As 7 primeiras são vértebras cervicais, temos 12 lombares, 12 torácicas, desculpa, e 5 vértebras que são as lombares. As 12 vértebras que são torácicas, elas recebem esse nome exatamente por serem vértebras que compõem o tórax. Se nós formos observar a articulação das costelas, as costelas se articulam anteriormente com o externo e posteriormente as costelas irão se articular com as vértebras torácicas. Então, essa é a constituição do nosso tórax, o esqueleto do tórax. Aí, em relação ao membro superior, aos ossos do braço, o que nós vamos ter? Uma parte bastante importante, que se chama símbolo do membro superior, composta por clavícula, escápula ou omoplata. Esses ossos, eles fazem a articulação, eles dão origem à articulação do ombro, com o osso do braço, com o maior osso do braço, que se chama húmero. Aqui nós temos essa articulação que se dá através da cabeça do húmero com a cavidade glenoide, né? Ela é uma articulação sinovial bastante importante. Dando continuidade, nós vamos ter os 2 ossos do antebraço, isso é um detalhe importante, nós temos aqui o braço, a articulação do cotovelo e em seguida nós temos o antebraço. Aqui nós vamos ter rádio e ulna, como sendo os ossos do antebraço. E aqui os ossículos da mão. Os ossos do carpo, os ossos do metacarpo e as falanges. Já veremos cada uma das falanges, a divisão delas. Continuamente, então, nós vamos ter as últimas vértebras, as lombares. Então, nós vamos ter as últimas vértebras lombares e aí nós vamos ter um osso logo abaixo da vértebra lombar que se chama o sacro. O que é o sacro? São vértebras fundidas, ou seja, são 5 vértebras que entre elas nós não vamos ter a articulação, que seria através deste disco intervertebral. Então, o sacro são 5 vértebras juntas, fundidas, e abaixo do sacro nós vamos ter o cóccix. O sacro e o cóccix, eles constituem o que nós chamamos de pelve, ou então a bacia, né? Juntamente com o osso ilíaco. Então, nós vamos ter 2 ossos ilíacos, um do lado esquerdo e um do lado direito.
Esses ossos eles se articulam nessa região através de uma articulação que se chama síntese púbica, que é um tipo de articulação cartilaginosa. Continuamente nós vamos ter então os ossos do membro inferior, né, composto pelo fêmur, que é o maior osso do corpo. Importante destacar que os ossos grandes do corpo, tanto o fêmur quanto o húmero, alguns ossos do crânio que são bastante chatos, eles têm a função hematopoética. O que é essa função hematopoética? Eles produzem muitas células do nosso sangue. Eles têm essa função bastante importante. Aqui nós temos uma articulação bastante importante, né, que é a articulação coxo-femoral, que é responsável por muitos movimentos do membro inferior. Então, essa articulação coxo-femoral, ela se dá a partir da cabeça do fêmur e a partir do acetábulo, que é essa região do osso ilíaco que faz a articulação do membro inferior. Dando continuidade, nós teremos os ossos da perna, tíbia e fíbula, e a articulação deles se dá, tem um osso bastante importante que se chama patela, que é esse ossinho aqui, que é o ossinho do joelho. Nesse osso ele tem uma função importante, que nele também são inseridos vários músculos. E nessa inserção de músculos, quando esses músculos contraem ou relaxam, é que origina os movimentos do nosso membro inferior. E abaixo nós teremos os ossículos do pé, né? E os ossos do tarso e do metatarso também. Nós já vamos ver eles, cada um deles separadamente. Então, de maneira geral, essa é a constituição do esqueleto humano. Aqui nós podemos ver, de maneira geral, a constituição muscular do nosso corpo. Então, como vocês já leram no nosso livro da nossa disciplina, o corpo humano ele é composto por 3 tipos de músculos. Então, nós temos os músculos esqueléticos, o músculo estriado cardíaco e os músculos lisos. São 3 tipos, né? Aqui, no caso, nós estamos observando só os músculos esqueléticos. Qual é a diferença entre os músculos? Os músculos esqueléticos são aqueles que estão inseridos nos ossos e eles têm a função de movimentação. O que acontece com eles? Eles se encurtam e se relaxam através de impulsos enviados pelo sistema nervoso central. E nesse momento em que eles se encurtam e se relaxam, eles puxam os nossos ossos para que os movimentos se realizem. Importante destacar a função dos tendões. Vocês observaram que cada músculo, a gente pode ver aqui nesse exemplo aqui, né? Esse é um músculo bastante importante que se chama bíceps. O que acontece aqui? Nós temos um ventre muscular, que é bastante grande, uma parte carnosa do músculo, a parte vermelha, e nós temos um tendão. O que é o tendão? O tendão é a parte do músculo que se insere intimamente ao osso. O tendão, ele é passivo, né? Ele não desempenha nenhuma ação, ele não tem movimentação. O que se movimenta? Apenas o ventre do músculo. Esse ventre ele se encurta e se relaxa. Nesse momento, o tendão puxa o osso e aí nós realizamos os movimentos desejáveis para o nosso corpo. Então aqui nós podemos ver os principais músculos e fazer uma relação com muitos artistas que fazem esculturas, vocês já devem ter visto vários, que utilizam o corpo humano na hora de expressar a sua arte, né? Então na hora de esculpir, eles esculpem perfeitamente esses músculos, né? Então aqui a gente pode ver os músculos da face. Nós temos vários músculos da face, cada músculo tem uma função específica, né? Então aqui nós temos o orbicular da boca, o orbicular do olho, o corrugador da testa, nós temos os músculos zigomáticos, prócero, um músculo importante aqui do pescoço que se chama esternocleidomastoide, né? O músculo que faz a movimentação do nosso pescoço. Aqui nós temos os peitorais, peitoral maior, logo abaixo dele tem o peitoral menor. Um detalhe importante é que os músculos esqueléticos eles se sobrepõem uns sobre os outros, então não quer dizer que eu tenha só esses que eu estou vendo em primeiro plano, né? Abaixo eu tenho mais algumas camadas de músculos. Aqui eu tenho o reto do abdômen, né? Um músculo bastante importante. Por que ele se chama reto do abdômen? As fibras musculares se dispõem de maneira reta aqui nesse músculo. Que mais? Nós temos aqui então os músculos do membro inferior, né? São alguns músculos importantes, né? Esse aqui se chama músculo sartório. Nós temos ao lado o vasto lateral da coxa. Vamos ver na parte posterior, no dorso. Então aqui nós vamos ter
Inclusive no crânio nós temos alguns músculos, eles são bastante finos, mas eles existem, né? Eles recobrem alguma parte dos ossos cranianos. Eu tenho aqui um músculo que se chama trapézio, músculo deltoide. Aqui eu tenho tríceps do membro superior, né? E é importante destacar qual é a diferença de bíceps e tríceps. É o número de ventres, né? Então, como o próprio nome fala, tríceps, ele vai ter 3 ventres, já o bíceps são 2 ventres. Esse músculo aqui, então, se chama o grande dorsal, é um músculo bem importante do dorso. Logo abaixo nós vamos ter os glúteos, né? Esse que nós observamos aqui é o glúteo máximo, abaixo dele tem o médio e ainda abaixo do médio tem o glúteo mínimo. E aqui nós temos alguns músculos importantes do membro inferior. Então, essa é a constituição muscular de maneira geral, né, do corpo humano. Agora, nós vamos voltar a observar aqui mais alguns ossos importantes. Então, aqui nós temos os ossos do crânio, né? O que nós podemos observar, então? Aqui em azul nós temos um osso que se chama frontal, né? Ele é um osso ímpar, né? Ele é único e ele faz a constituição da fronte, né? Da fronte. Aqui nós vamos ter os 2 parietais, né? Já é diferente do osso frontal porque ele é considerado um osso par. Nós vamos ter o parietal esquerdo e o parietal direito. Aqui atrás nós vamos ter um osso que se chama occipital, né? Esse é um osso bem importante, região da nuca. Aqui no occipital nós temos esse grande forame, que se chama forame magno. A partir daqui começa a medula espinhal, onde faz a separação então do encéfalo, né? A medula espinhal inicia aqui. Ainda aqui no crânio nós vamos ter esses 2 ossos, esses vermelhos aqui, pintado em vermelho, que se chamam os ossos temporais, que são ossos pares também. Internamente aqui, ao crânio, nós vamos ter esse amarelo, que ele, apesar de ele aparecer dos 2 lados, lado esquerdo e lado direito, ele é um osso só, que nós podemos observar. Em relação aos ossos da face, aqui nesse crânio nós podemos observar o zigomático, que seriam esses verdes, e aqui o osso nasal. É importante destacar que a cavidade orbicular, né, onde aloja o globo ocular, ela é composta pela união de vários ossos. Alguns ossos da face e alguns ossos que são do crânio. Então, essa é a constituição da cabeça óssea. Aqui nós podemos observar separadamente, né, então, os ossos do membro superior. Então, nós temos aqui, essa é a clavícula ou omoplata, né? Essa região se chama cavidade glenoide, a qual aloja a cabeça do úmero. Essa articulação, ela se chama chamada de articulação sinovial. Ela é bastante importante porque ela consegue realizar movimentos amplos em relação às outras articulações. Aqui, em seguida, eu vou ter os ossos do antebraço, então, rádio e ulna, e aqui os ossos da mão. Então, eu vou ter os ossos do carpo, são 8 ossículos, considerados ossículos porque eles são bastante pequenos. Aí tem os ossos do metacarpo, são 5, e eu vou ter as falanges. Qual que é a diferença das falanges? As falanges eu vou ter 3 tipos. As proximais, que são as verdes, as medianas, que são aqui em marrom, e as distais, que são amarela. A diferença é que o polegar só vai ter distal e proximal. Eu não vou ter falange mediana na falange do polegar. Então, essa é a constituição óssea do membro superior. Então, aqui eu vou ter os ossos do membro inferior. Então, aqui eu tenho o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. E é importante falar novamente sobre a articulação coxo-femoral, que é a articulação da cabeça do fêmur com a cavidade que se chama acetábulo aqui do osso ilíaco, né? Então, essa é uma articulação sinovial também, porque ela permite a realização de vários movimentos. Logo em seguida, eu vou ter os ossos do membro inferior também, tíbia e fíbula, né? Elas se encontram paralelas uma à outra. E aqui eu vou ter os ossos do pé, né? Tarso, metatarso, os ossos do metatarso e as falanges. Falange proximal, mediana e distal da mesma maneira. O dedo, o principal dedo, que se chama hálux, ele, assim como o polegar, ele vai ter 2 falanges só.
uma proximal e outra distal, ele não vai ter a falange mediana. Essa é a constituição óssea, então, do membro inferior. Aqui nós temos a pelve, né, ou a bacia, que dá para nós ver melhor, né? Aqui o sacro, que é a fusão das 5 vértebras. Se eu palpar aqui, eu consigo observar esse processo, que se chama processo espinhoso da vértebra, né, que fica nessa região aqui. Eu consigo palpar e observar aqui, porém eu observo que entre elas não existe o disco intervertebral. E aqui eu vou ter o cóccix. A pelve, ela é constituída então de 2 ossos, os ossos ilíacos. Então eu vou ter o ilíaco direito e o ilíaco esquerdo. Esse osso ilíaco, ele é separado em 3 partes. Uma parte que se chama ilíaco mesmo, que seria essa parte maior rasa aqui. Aí eu vou ter a parte que se chama pubis, que seria essa parte da frente aqui. E aí eu vou ter uma parte que se chama isquio, que é essa parte posterior aqui, que vai se articular inclusive com o sacro. E essa parte inferior aqui do acetábulo também se chama isquio. Importante destacar aqui a outra articulação, que se chama uma sínfise, que é uma articulação cartilaginosa. Vocês podem observar que entre os 2 ossos do pubis, nós temos um disco. Esse disco ele serve para permitir que esses ossos tenham uma pequena articulação. Eles não se movimentam muito, eles são considerados semi-móveis. Semelhante a essa articulação entre os ossos púbicos, nós vamos ter as articulações entre as vértebras. Cada uma das vértebras, entre elas nós temos um disco intervertebral. O que é esse disco intervertebral? Ele é composto por fibras e por um núcleo que se chama núcleo pulposo. Dentro desse núcleo, ele é composto basicamente por água. E qual é a função? A função é absorver impacto e permitir uma pequena articulação, também considerada semimóvel, entre os ossos da coluna, que são as vértebras. Então, nós vamos ter aqui interpostos a cada uma das vértebras o disco intervertebral. Obrigada pela atenção, espero que a aula tenha sido esclarecedora para vocês. Se ficou alguma dúvida em relação ao nosso conteúdo, eu me coloco à disposição via Moodle para esclarecer. E desejo ótimos estudos e até a próxima.